Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão, meus amores? No nosso vídeo de hoje, de português, a gente vai trabalhar um pouquinho da ortografia, o uso do M antes de P e B, tá? E também vamos trabalhar o uso de palavras com chá, xé, xi, xó e chu. Chá, xé, xi, xó e chu. A gente também vai trabalhar, certo? Só que antes de iniciar com a nossa aula de hoje, como vocês já sabem, tia vai fazer a chamada. E eu peço a vocês que continuem colocando aqui nos comentários da plataforma, meus amores, que estão presentes, assistindo vídeos, porque isso é muito importante e nos ajudam, tá? A acompanhar vocês aqui pela plataforma. Certo, meus amores? Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Everson de Souza Santana e o Willames Alex Soares da Silva. Certo, meus amores? Então, vamos começar. A gente vai começar agora falando sobre, tá? E aí vocês podem pegar o livrinho de português de vocês e abrir na página 88, ortografia, que é o uso do M, tá? Antes das consoantes, olha. Antes de P e B, certo? E aí eu quero ler para vocês um textinho que está na página 88, certo? Olha só o textinho. O Vitinho estava jogando no campo. Todas essas palavras que eu vou ler, eu vou marcar aqui, tá? O Vitinho estava jogando no campo. Uma palavra aqui, campo. De repente levou um tombo. Tombo. Pois quaisquer ser o bam-bam-bam. Bam-bam-bam. Bam, bam, bam. Bam-bam-bam. Bam-bam-bam. Se equilibrando na corda bamba. Foi levado para casa chorando. Aí a mãe dele, que empalideceu, quando o viu, deu logo um banho e um monte de bronca. Mas também fez empada para todo mundo comer, enquanto o pai do Vitinho, seu Chico, ficou no violão tocando samba. Samba. O Vitinho voltou limpo, mas ainda dolorido do tombo e dos gritos. E então chegou a noite, e sobre a luz da lâmpada, colocar a lâmpada aqui. Lâmpada. Ficamos comendo empada e vendo os irmãos de Vitinho entrarem na dança. Antes da letra P e B, só podemos usar a letra M. Então vejam, nesse texto que eu acabei de ler para vocês,
Tia extraiu algumas palavras, retirou desse texto algumas palavras que tem a presença do M antes de P e B. Então, é regra na ortografia que nós só podemos usar o M antes de P e B. Antes de outras vogais, a gente usa N. Mas no caso aqui, a gente está trabalhando com o M antes de P e B. Então, eu tenho lâmpada, esse M aqui está antes de P. Campo, o M está antes de P. Tombo, o M está antes de B. Tombo, o M está antes de B. Bambambam aqui, o M antes de B. M antes de B também, tá? Bamba, o M antes de B, tá? O M antes de B. Empalideceu, M antes de P, certo? Também o M antes de B. Empada, o M antes de P. Samba, M antes de B. Limpo, M antes de P. E tombo, M antes de B. Então, aqui eu estou mostrando para vocês exemplos de palavras onde o M vai ser escrito antes de P ou B. Então, só para finalizar, antes de P e B, escreve-se M. Coloca-se M nas palavras, certo? Então, vocês vão fazer para casa a página 88 apenas do livro de português, onde diz o seguinte: circule no texto que você leu as palavras com M antes de P e B. Todas essas palavras aqui que eu escrevi no quadro: lâmpada, campo, tombo, bambambam, bamba, empalideceu, também, empada, samba, limpo e tombo, tá? Todas essas palavras aqui, vocês vão circular no texto, tá certo? No segundo, ajude as crianças a chegarem na escola, passando pelo caminho com palavras com M antes de P e B. Então, vocês só vão riscar, tá certo? O caminho, né? Onde as palavras são escritas com M antes de P e B. No terceiro, acrescente M e forme novas palavras. Boba. Colocamos o M antes do B. Como é que fica? Bomba. E assim vocês vão fazer as próximas. Sobra, sombra. Lobo, lombo. Tuba, tumba. Tá? Então, essa é a parte de ortografia de português que a gente está trabalhando agora, tá? Que a gente está trabalhando hoje. Agora, eu quero ir com vocês para a gramática, certo? Onde, em gramática, a gente vai trabalhar com ortografia também, mas é ortografia de palavras com chá, xé, xi, xó e chu, que eu já coloquei aqui. Então, peguem o livrinho de gramática de vocês, tá? E abram ele na página 56. Olhem um poema. O chapéu de vovô Chico, de Ieda Rocha. Chegou o dia da festa, o dia mais esperado, a festa do vovô Chico. E o Charles foi convidado, porque o país da China ele havia chegado. Caprichou bem no presente que trouxe para o amigo, um belo chapéu chinês, daquele modelo antigo, que deixou cheio de charme o Chico vovô querido. Então, desse poema aqui que a gente leu, quais palavras com chá, xé, xi, xó e chu a gente pode retirar? A gente vai ter chapéu, chapéu, a gente vai ter Chico, a gente vai ter aqui chegou, a gente vai ter Charles, a gente vai ter China, a gente vai ter chegado, a gente vai ter chegado, a gente vai ter também caprichou, a gente vai ter também, depois de caprichou, a gente vai ter
chinês, que eu não coloquei ainda. Chinês. E também vamos ter cheio e charme. Cheio e charme. Todas essas palavras que eu coloquei aqui no quadro foram extraídas desse poema, né, de Ieda Rocha, que a gente acabou de ler, O Chapéu de Vovô Chico. Então, chapéu, a gente vai ter chá, C-H-A, Chico, chi, C-H-I, chegou, C-H-E,ché, Charles, C-H-A, China, C-H-I, chegado, C-H-E, caprichou aqui, ó, C-H-O, chinês, C-H-I, cheio, C-H-E e charme, C-H-A, charme. Só faltou palavras com chu. A gente pode colocar aqui de exemplo, não tem no texto, mas chuchu, tá? Como exemplo. Então vejam só, a gente está vendo aqui, né, palavras com essas variações aqui, tá? Com chá, xé, xi, xó ou chu. E eu retirei do texto o exemplo de algumas palavras que apresentavam uma dessas características. Então, no primeiro que vocês vão fazer, que vai para casa, as páginas 56 e 57, tá? De gramática, você vai copiar do texto todas as palavras escritas com CH. Então, vocês vão copiar todas essas palavras que eu coloquei aqui no quadro. Menos chuchu. E chuchu não está no texto. No segundo, copia o nome das figuras com letra cursiva. Então, é assim, ó. Não é de máquina, é com a letrinha normal de vocês. Chupeta. Chupeta. Tá? Chave. Mochila. Chinelo. No terceiro, escolha duas palavras do exercício anterior e forme duas frases. No quarto da página 57, você vai organizar as sílabas e formar palavras com CH, certo? No quinto, copie as frases substituindo as figuras pelos nomes correspondentes. O seu cachorro ainda está com fome? Comi um hambu, um sanduíche e tomei um suco muito gostoso. No sexto, faça uma pesquisa em livros ou em dicionário e descubra palavras irmãs. Veja o exemplo. Chave, chaveiro, chavinha. Chuva, chuvisco, chuveiro. É um exemplo aqui. Lanche, lancheira, lanchonete. Flecha, flechada, flechinha, flecheiro, enfim, certo? Então, essas são as atividades de casa de português, tá? E, como vocês sabem, nos nossos vídeos de hoje, a gente tem uma parte 2, que é justamente o momento que a gente vai trabalhar cidadania, tá? No nossos vídeos de hoje, que a gente vai trabalhar cidadania. E hoje, o nosso conteúdo de cidadania, a gente vai trabalhar sobre justiça. Já ouviram falar nessa palavra? O que vocês acham que é justiça? O que é que vocês entendem como justiça? Eu entendo que justiça é quando não há, tá? Distinções, quando ninguém é desfavorecido em relação a outro, onde todos são tratados como iguais. Há uma justiça quando a gente vai resolver algumas questões, né? De desacordos, né? Enfim. Então, eu queria que vocês pegassem o livro de cidadania de vocês e abrissem na página 36. Vejam só. Quando nossas atitudes e nosso comportamento estão corretos, podemos dizer que agimos de forma justa, tá? Por exemplo, muitas vezes machucamos nosso colega ou o acusamos de algo que ele não fez. Quando isso acontece, é muito difícil pedir desculpas ou assumir diante das pessoas que erramos, não é mesmo?
Já aconteceu de sua mãe ligar e perguntar se você fez a tarefa e você mentir dizendo que sim, só porque queria ver televisão? Aí quando ela descobriu, ficou chateada, então colocou de castigo? Isso foi justo? Você mereceu o castigo por ter mentido? Outras vezes, quando queremos colocar apelidos nos nossos colegas. Você gostaria que alguém colocasse apelido em você? É justo você ter colocado apelido nos outros e não querer que os outros coloquem apelido em você? Então podemos dizer que a justiça acontece quando agimos corretamente com outras pessoas. Para isso, basta que quando você for fazer alguma coisa a alguém, imagine se gostaria de que fizessem essa mesma coisa com você. Então, gente, vejam só. Quando a gente está apelidando um colega, isso é errado. Não podemos apelidar um colega. Mas se o colega apelida você e você não gosta, não é verdade? Não está errado? Não está errado você apelidar o colega e ele apelidar você de volta? Está errado. Da mesma forma que você não pode apelidar o seu colega, ele também não pode estar apelidando vocês. Caso, tá? Sejam apelidos pejorativos que vocês não gostem, né? Então, não podemos. E foi esse exemplo que foi tratado para a gente aqui no texto, não é verdade? Quando a gente mente e ocorre as consequências daquela mentira, vocês acham que está sendo justo, né? Que houve justiça? Aqui no exemplo foi falado quando dizemos que fizemos todos os deveres, mas não fizemos, porque queríamos estar assistindo mais televisão. E mamãe ou papai nos colocou sem ver televisão, porque não fizemos os deveres. Foi justo nós termos mentido? Foi justo o castigo que foi colocado? Então, o que o texto traz para a gente são exemplos de situações em que há de haver justiça. E quando nós agimos de forma correta dentro da sociedade, dizemos que estamos sendo justos. Quando a gente age de forma correta, quando nós não apelidamos colega, quando nós não mentimos, né, estamos sendo justos, estamos agindo de forma correta. Está havendo justiça, certo? Então vejam, para casa vocês vão fazer apenas a página 36. Só o primeiro quesito e o segundo. Onde no primeiro vocês vão ordenar as palavras de acordo com os números e forma a frase, certo? No segundo vocês vão ler as frases abaixo e colocar C para as frases corretas e E para as frases erradas, certo? Então, essas são as atividades de casa de hoje. Bom, gente, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma, tá? Pra tirar as dúvidas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Enfim, um beijo enorme para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho!